Preparado, irmãos? Amém. Louvado seja Deus. Deixa eu preparar aqui para também, ouvirmos a palavra do Senhor nessa noite, aquilo que o Senhor falou ao meu coração, algo a respeito do tema que nós estamos vivendo. Deixa eu só perguntar um negócio para o Renan, que eu não estou tendo visualização. Renan, a televisão está desligada. Amém, senão eu não vejo o que eu estou passando ali para vocês. Irmãos, como eu disse, nós estamos no segundo domingo do Advento. Segundo domingo do Advento. E por isso, o Senhor colocou essa palavra no meu coração. Você vai entender logo, logo, o porquê desse título. Entre o já e o ainda não. Entre o já e o ainda não. A nossa fé cristã, ela vive essa tensão santa, se assim podemos dizer. Nós vivemos entre aquilo que Cristo já fez e aquilo que Ele ainda vai fazer. Aquilo que Ele fará, certo? Nós estamos nesse meio tempo, porque Ele já nasceu, Ele já viveu entre nós, Ele já morreu e Ele já ressuscitou e nos alcançou com sua graça, certo? Isso Jesus já fez, mas nós também vivemos na espera de que Ele vai completar a sua obra em nós, a espera da sua vinda novamente e a espera da restauração final de todas as coisas. Essa é a nossa esperança. Por isso que nós estamos entre o já e o ainda não. Entre o já e o ainda não. E esse período, como que nós chamamos? Nós chamamos esse período de advento. Advento. Ele ensina justamente a gente aprender a caminhar entre o passado da promessa, que já foi cumprida, e o futuro da esperança garantida. Isso é advento. Então, o que significa a palavra advento? Originalmente é tempo de espera. Tempo de espera. Então, por que advento? Porque nós temos 4 semanas de advento. São as 4 semanas que antecedem o Natal, o nascimento de Jesus. A espera, a expectativa. E a palavra advento vem do latim, que significa vinda ou chegada. E a gente viveu e vai viver nessas duas perspectivas. Nós, como igreja, olhamos para trás e vemos a vinda do Senhor Jesus lá em Belém, o nascimento dele. Mas a gente olha para frente esperando o quê? A segunda vinda de Cristo. Nós estamos então aí. E hoje, o que o Senhor colocou no meu coração é que hoje nós estamos diante da mesa do Senhor. E Paulo vai dizer em 1 Coríntios 11, 26, anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Advento. A espera até que Ele venha. Ou seja, na ceia é o lugar onde se reúnem passado, presente e futuro. Nessa mesa nós celebramos e nós encontramos isso. Porque na mesa a gente lembra o que Ele fez, experimenta o que Ele faz e esperamos o que Ele fará. Isso é lindo quando a gente entende de fato. Então, advento é aprender a viver entre o já e o ainda não. Vira para quem está do teu lado e fala: advento é o tempo entre o já e o ainda não. Então, eu quero caminhar nessa perspectiva com vocês, nesse sermão, dividindo ele em 3 movimentos. O passado da promessa, o presente da resposta e o futuro da vinda. Vocês vão entender já. Primeiro, o passado da promessa. Tá certo lá em cima? Tá. O passado da promessa. A luz que nasce nas trevas. Abra sua Bíblia em Isaías, capítulo 9. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 2. Depois do versículo 6 ao versículo 7.
Isaías 9, 1 a 2, depois 6 a 7. Nós vamos hoje, não é uma pregação expositiva de um texto só, é uma pregação temática, então nós vamos ter 3 textos aí fundamentais para nós lermos. A palavra do Senhor diz assim: mas para a terra que estava aflita, não continuará a escravidão. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tempos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu governo e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e para o firmar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Esse é um texto muito conhecido, né? Quando a gente fala de Natal, lembra de Isaías 9:6, né? E o menino nasceu, um filho se vos deu, a gente lembra automaticamente disso. Mas a gente precisa entender o contexto, o que estava acontecendo na época de Isaías. Lembra? Hoje nós tivemos aula, né, do Antigo Testamento, nós falamos muito sobre isso. Para a gente entender um texto, a gente precisa conhecer o contexto histórico, cultural, para poder mergulhar no texto de fato. No tempo de Isaías havia uma crise política muito grande. O Império Assírio, ele crescia como uma superpotência, né? Era algo assim, que vinha para invadir e tomar conta de todo o território. Havia um medo nacional, as pessoas estavam com medo. As tribos do norte, que é Zebulon e Naftali, sofriam ameaças, sofriam invasões já. E também havia uma crise espiritual, porque os reis eram infiéis. Os reis eram infiéis, havia uma idolatria, havia injustiça social, havia uma opressão aos pobres. Então o povo estava em trevas. Isaías 8 vai dizer que o povo estava em trevas. Eles estavam envoltos ao medo, envoltos a líderes ruins, cruéis, que oprimiam o povo. E eles estavam muito distantes da aliança com Deus. Eles estavam vivendo uma vida de pecado. E é neste contexto de escuridão que Isaías anuncia: o povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Irmãos, Isaías fala sobre Jesus 700 anos antes de Jesus sequer nascer. Foi profecias. Ele estava profetizando. E trevas aqui no original, irmão, é confusão, é angústia, é ameaça. E luz, essa grande luz, ou resplandeceu-lhe a luz, no original é or, significa presença de Deus, direção de vida. Então, quando o medo, as trevas estavam invadindo o povo, ou seja, a confusão, a angústia, a ameaça, eles viram uma grande luz surgindo. Quem era a luz? A presença de Deus que surgiria. Era Isaías profetizando isso. Só que essa luz era uma pessoa. Essa luz era um rei que viria. E aí ele vai dar os nomes de Jesus. Quem seria Jesus? Irmão, esses nomes aqui é pura teologia. É pura teologia. Eu fiz questão de colocar aí para vocês. Maravilhoso conselheiro. No hebraico, pele ios est. E significa nada mais que um conselho que surpreende. Sabedoria que ninguém imagina. Por isso, maravilhoso conselheiro.
Mas aí Isaías continua, ele é Deus forte. Deus forte, El Gibor, não é só um herói humano, mas ele é o próprio Deus poderoso agindo, aleluia. Aí ele dá outro adjetivo, outro nome para Jesus, Pai da eternidade, Aviv Hadad, aquele que cuida do seu povo como um pai. Aquele que cuida do seu povo como um pai, com cuidado contínuo, com cuidado eterno. Mas ele continua, e ele será chamado Príncipe da Paz, Sar Shalom. E Shalom aqui não é só ausência de guerra, irmão, é inteireza, é plenitude de reconciliação. Esse era Jesus quem viria. Era Isaías dizendo, no meio dessa crise política, no meio dessas trevas, no meio do medo, um outro tipo de governo vem aí um outro tipo de rei, e ele está chegando. Irmão, o que a gente vive hoje, irmão? Tempo de crise política, crise econômica, crise social. As pessoas estão com medos pessoais, medo por causa de problemas de família, de saúde, de futuro. Há muitos que estão em meio a trevas internas, ansiedade, desânimo, depressão, pecado. É a mesma realidade. De uma forma diferente, de uma outra perspectiva, mas nós também estamos assim. Mas o advento nos lembra que a luz não nasce quando tudo está claro. Eu volto aqui. A luz não nasce quando tudo está claro. A luz nasce exatamente na escuridão. A luz não nasce quando está tudo claro. Nasce quando está na escuridão. Precisa da escuridão. Deus não esperou um momento certo. Eu vou esperar um momento certo para vir. Não, Ele veio quando a história estava quebrada, o mundo estava quebrado, e Ele nasce. E é assim que Ele nasce no nosso coração, muitas vezes. Quando a gente está quebrado. Quando a gente tem a nossa história quebrada. Imagina comigo um quarto escuro. Você já entrou no quarto escuro? Já, né? Com certeza. Você entra num quarto escuro, os móveis viram um obstáculo, né? Eu já quebrei 8 vezes dedinhos do pé, alguns foram no escuro. Você não vê, você bate, né? Os móveis viram um obstáculo. Você tropeça em qualquer coisa pequena, qualquer coisinha você já tropeça. E qualquer barulho parece maior do que não é no escuro? A gente assusta, qualquer barulhinho. É ou não é, irmão? Mas alguém acendeu uma simples vela, um fósforo, que vai clarear, a vela vai remover os móveis do lugar? Sim ou não? Ela vai mudar a estrutura do quarto, a vela? Não. Mas o que acontece? Agora você enxerga. Agora você sabe onde pisa e o que você tem que evitar. Não é assim? Você está enxergando. Uma simples luz é o suficiente. Isso é o advento. O advento anuncia, Deus não prometeu que não haveria móveis, obstáculos, dificuldade. Mas Ele prometeu que a luz viria. A luz veio ao mundo. Para abrir os nossos olhos. Mesmo em meio às lutas, mesmo em meio às dificuldades. Mas agora a gente enxerga. E a gente tem Jesus para nos desviar desses obstáculos. E eu queria que você perguntasse para você agora e fizesse uma reflexão, você e Deus. Que área da sua vida hoje é um quarto escuro? É a sua família? É a sua saúde? São suas finanças? Ou são as suas emoções? Eu sei que chega dezembro, a gente começa a fazer 1001 planos para o ano de 2026. A gente tem que tomar muitas decisões, talvez no último mês do ano, para que o outro ano comece. Mas eu queria que você, nesse tempo agora, fizesse algo. Ouça a voz do Senhor. Peça para que essa luz brilhe nos seus olhos, na sua mente, para que você enxergue aquilo que você precisa enxergar, para que o novo ano de 2026 seja um ano abençoado.
Faça jejum, irmão. Faça jejum de conselho. Conselho de WhatsApp, conselho de rede social, conselho de... E mais leitura bíblica, mais leitura da palavra, mais tempo com Deus. Para que essa luz brilhe e você entenda, compreenda o que você precisa enxergar para que 2026 seja um ano de vitória, um ano de bênção. Irmãos, que nós possamos ser essa luz também lá fora. Que nós sejamos o reflexo. Coloque isso em prática agora, irmão. Não só porque é final de ano, mas faça isso. Visite pessoas, doe alguém, sirva alguma família. É tão gratificante quando nós servimos alguém em amor. Eu fico muito feliz que quando eu prego aqui, eu prego para todos, principalmente para mim, porque o ouvido mais perto da minha boca é a minha, é o meu. Quem ouve primeiro sou eu, até porque eu estou estudando isso a semana inteira. Mas eu fico tão feliz quando eu vejo que Deus vai falando com pessoas na igreja e vai falando com as pessoas da minha própria família. Né? Eu tenho falado muito da gente ter essa sensibilidade de ouvir o Espírito Santo. E hoje a gente estava almoçando e aí a gente já estava acabando, o Lucas falou, eu vou obedecer à voz do Senhor. Ele levantou, tinha um casal atrás de nós, muito simples, que pediram, era um restaurante, e eles pediram 2 marmitas para comer, porque eles não tinham condições de comer à la carte ou comer no self-service. Eles só tinham condições de comer marmita. E eles pediram marmita, estavam comendo, e o Lucas chegou lá, falou com eles, e falou, olha, o almoço é por nossa conta hoje. E aí diz que eles ficaram emocionados, que ele é de Piauí. Eles estão fazendo uma viagem vindo de Piauí. E ele ficou todo emocionado. E eu fiquei feliz, falei, olha, Deus estava falando com todos. Esse é discernir o Espírito, é discernir aquilo que Deus quer falar conosco. Irmão, advento, olha o que Karl Barth nos diz. Advento é a luz que Deus acende no meio da escuridão. Lembrando-nos que as trevas não têm a última palavra. Não tem a última palavra, a escuridão. Porque nós temos a luz. E a luz é Jesus, aleluia. E advento é espera dessa luz, é espera desse momento. Mas ele já chegou, irmão. Ele já chegou. O Natal é só relembrarmos e celebrarmos essa data, mas ele já nasceu. Ele nasceu no nosso meio, mas ele já nasceu no nosso coração. Aleluia. Deus prometeu a luz lá em Isaías. Mas essa luz não veio de uma ideia abstrata. Ela veio de uma pessoa. Ela veio num ventre. E ela veio numa pequena cidade. Que é o segundo ponto dessa mensagem. O presente da resposta. O Deus que entra na nossa história comum. O presente da resposta. O Deus que entra na nossa história comum. Abra comigo Lucas capítulo 1, versículo 26 a 38. Lucas capítulo 1, versículo 26 a 38. Mateus, Marcos, Lucas. Terceiro livro aí do Novo Testamento. Lucas 1, 26 diz assim: no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem que estava comprometida a casar com um homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem se chamava Maria. E aproximando-se dela, o anjo disse: salve, agraciada, o Senhor está com você. Ela, porém, ao ouvir essa palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e sobre o seu reinado não terá fim. Então Maria disse ao anjo: como será isto, se eu nunca tive relações com homem algum? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso também, o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, sua parenta, igualmente está grávida, apesar de sua idade avançada, sendo este já o 6º mês de gestação, para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus
não há nada impossível. Então Maria disse: aqui está a serva do Senhor, que aconteça comigo o que você falou. Então o anjo foi embora. Irmãos, Nazaré era o lugar mais improvável. E Maria era a pessoa mais improvável. Lembram que uma certa vez os fariseus disseram: poderia sair coisa boa de Nazaré? Nazaré era como uma cidadezinha do fim do mundo, que não tem ninguém, cidade de primeira. Você põe a primeira e já acabou a cidade? Era Nazaré. Eram pessoas pobres, muito pobres, que moravam em Nazaré, um lugar sem destaque nenhum. Maria era uma jovem simples. Ela devia estar entre 15 a 16 anos de idade, uma adolescente praticamente. Maria, ela era muito comum, não tinha títulos, uma família simples. Humanamente, quando a gente olha para isso, aqui parece que não tinha nada de grande, nada de estratégico, nada de poderoso. Mas é ali, em Nazaré, que o anjo vai até uma mulher simples e saúda ela. Alegre-se, ou salve, agraciada, o Senhor está com você. E o anjo anuncia que ela teria um filho, e o filho chamaria Jesus. No original, aqui está escrito Yeshua. Sabe o que significa Yeshua, irmão? O Senhor salva. O Senhor salva. Nasceria um menino, aquele que viria e salvaria o mundo. O Messias iria chegar. E o anjo ainda diz para ela: ele vai ser grande, ele vai ser chamado Filho do Altíssimo, e ele reinará para sempre. Aleluia. Mas Maria, por que escolheu Maria? Por que eles escolheram Maria? Ela era diferente? Não, isso é graça, irmão. Aqui é graça, graça é favor imerecido. Deus escolhe o improvável, porque esse é o critério da graça. É para quem não merece. Graça é isso, não é status. Imagine alguém que trabalha numa empresa, numa função bem simples. De repente ela recebe uma carta do patrão dizendo: você foi escolhido para participar de um projeto que vai mudar a história. Essa pessoa, ela fala: mas meu currículo não colabora com isso, eu não sou tão bom assim. Mas aí está dizendo que a decisão foi do autor do projeto. O autor do projeto que escolheu aquela pessoa. E a pessoa: mas por quê? Tem tanta gente melhor do que eu, tanta gente mais capacitada, mais influente. E aí o patrão, o dono do projeto, vai responder: porque a escolha não é sobre quem é forte o bastante, é sobre quem está disposto a responder e obedecer. Maria estava disposta a responder e a obedecer. Mas no versículo 34 ela vai dizer: como vai ser isso? Irmão, Maria era como eu e você, carne e osso. Ela era uma ser humano normal, mas ela era uma mulher, ela não era ingênua. Ela sabia que isso tinha um custo. A gravidez dela tinha um custo. Ela sabia o que ela ia sofrer depois, a discriminação e tudo mais. Só que aí ela termina dizendo, que Maria diz: aqui está a serva do Senhor, que aconteça comigo o que você falou. Então o anjo foi embora. Esse serva aqui no original é doule, é uma das formas de tradução do serva, tá? E a mais forte é essa, é escrava, é a serva total, aquela que se entrega completamente. Maria não entendeu tudo. Ela não sabe, tanto que ela pergunta: como vai acontecer isso se eu nunca tive relações? Ela não estava entendendo. Mas mesmo sem entender, mesmo correndo um risco social, má interpretação, ela ia passar vergonha, ela tinha que se esconder, porque ela poderia ser apedrejada, irmão, ela podia ser morta. Mesmo assim ela diz: eu confio, eu me rendo. Eis aqui a serva do Senhor. Faça comigo o que o Senhor falou. No advento, irmão, nós somos chamados a ter essa mesma postura.
nós somos chamados a dizer: Senhor, eu não entendo tudo, mas eu confio na tua palavra e eu coloco a minha vida nas tuas mãos. Essa é a espera. Porque fé não é ausência de perguntas, irmãos. Jó sofreu tanto. O que ele fez? Pergunta. Lê lá o livro de Jó. Cheio de perguntas. E Deus não respondia nada num bom tempo. E aí que ele se frustrava. E perguntava. E depois Deus vem e responde. Irmãos, fé é submeter as nossas perguntas à palavra de Deus. Fé é continuar dizendo: eu pertenço ao Senhor, faça em mim segundo a tua vontade, faça em mim o que o Senhor quiser. A fé não ignora os riscos, irmãos, a fé se rende à palavra de Deus. Isso é ter fé. Irmão, muitos de nós gostaríamos de ter um mapa completo da nossa vida, não é verdade? O que vai acontecer amanhã, o que vai acontecer ano que vem, daqui 3 anos. Não seria legal a gente saber tudo o que acontecer? Num ponto é bom, no outro ponto é ruim, né? Mas, às vezes a gente quer isso de Deus. A gente quer saber toda a rota. A gente quer saber cada curva. A gente quer saber a surpresa. Se eu souber, eu me antecipo, eu me previno. Mas você viu que GPS, ele te dá um caminho geral. Mas o detalhe, o que ele faz? É passo a passo. Deus é assim conosco, irmão. Ele vai falando, ele vai mostrando passo a passo. E a gente tem que confiar na voz dele, igual você confia na voz do GPS. Vire à direita daqui tantos metros. Eu sei que a maioria dos homens aqui odeia GPS e não gosta de obedecer GPS, né? Mas Deus é assim, a gente tem que confiar nos próximos passos, e Ele só vai revelar o resto enquanto a gente caminha. A gente tem que dar o primeiro, para saber o segundo, para saber o terceiro. Vocês estão entendendo, irmão? Vocês estão tão quietinhos hoje, amém? Maria não tinha um mapa de toda a biografia. Maria não sabia o que ela ia sofrer, mas confiou na voz do anjo quando disse: o Senhor estará com você. Irmão, não sei o que você está passando, eu não sei qual é a luta da tua vida, as trevas que você está passando. Mas quando nós somos obedientes e respondemos ao Senhor como Maria, Ele nos direciona. Porque nessa noite o Senhor está dizendo: Ele está contigo, eu estou contigo. A promessa dele: eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Irmãos, mas o que significa na minha vida, de forma concreta, dizer: faça em mim segundo a sua palavra? Pode ser, talvez hoje, pedir perdão para alguém. Hoje é dia de ceia. Pode ser que hoje você precisa ajustar alguma área moral da sua vida. Pode ser que hoje você precisa aceitar um chamado ao serviço, à obra do Senhor. Outra coisa, irmão, valorize o que é pequeno. Valorize o que é escondido. Valorize as Nazarés ao seu redor. Aquela pessoa que ninguém vê. O irmão tímido. O ministério discreto. Enxergue as Nazarés que estão em sua volta. Confie sem entender. O anjo perguntou: Maria, você consegue? Perguntou, irmão, sim ou não? O anjo perguntou se ela ia conseguir? Não. Ele não pergunta, ele só diz: o Senhor está com você, pode ir, minha filha. O Senhor está com você. Irmão, você precisa tomar decisões difíceis ainda nesse fim de ano. Ore e confia. Deus está com você. Deus está com você. Olha o que o Moltmann nos diz: o advento é a lembrança do Cristo que veio, a presença do Cristo que vem agora e a esperança do Cristo que virá em glória. Aleluia. Isso é advento. Nós temos a lembrança: Cristo veio, a presença: Cristo vem, e a esperança: Cristo virá em glória. Essa é a nossa esperança. Mas já estou indo para o terceiro e último ponto. Deus prometeu luz lá em Isaías, certo? Essa luz entrou na nossa história, mas ela entra na nossa história através de um sim. O sim lá em Nazaré, por Maria. E hoje, no segundo domingo do advento, essa luz nos chama para algo.
nos chama para a mesa, para vivermos entre o que Ele já fez e o que Ele ainda vai fazer, que é o futuro da vinda. A mesa entre o já e o ainda não. A mesa entre o já e o ainda não. Para ganhar tempo, eu vou ler, você pode acompanhar aí no telão. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 a 26. Porque eu recebi do Senhor o que também lhe entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vocês. Façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também um cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberem, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que Ele venha. Irmãos, aquele que foi prometido lá em Isaías, aquele que foi gerado lá no ventre da Maria, agora está aqui, nesse texto, na noite em que foi traído. Ele é traído. Ele pega o pão, ele pega o cálice e ele entrega o seu corpo e o seu sangue. E Paulo vai dizer que a ceia é em memória dele, em memória de Cristo, em memória de mim. Isso lembra o que ele fez, o que ele está fazendo e o que ele fará conosco. E o que ele fará. E não é lembrar de uma forma vazia ou teatral. Não, a gente não está aqui só fazendo uma coisa simbólica, relembrando algo memorial. Não, irmãos. Não, a ceia, ela tem muita importância. É trazer ao presente pela fé o que Cristo já fez por nós, como realidade viva. É trazer o presente, o significado daquele ato lá em Jesus, na cruz do Calvário. Paulo vai dizer: porque todas as vezes que comerem este pão e beberem esse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Aqui está o coração do advento, na ceia do Senhor. Porque a gente olha para trás, a gente vê a cruz, o sangue derramado, o corpo partido. A gente olha para o presente, é Cristo presente pelo Espírito no nosso meio, no meio da comunidade. E a gente olha para o frente, até que Ele venha, a segunda vinda de Cristo. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E na segunda vinda nós teremos o banquete do reino. A ceia é o nosso sacramento, irmão. É um sacramento importante. É o sacramento do advento permanente, a espera permanente, a espera da segunda vinda de Cristo. Todas as vezes que nós participamos da ceia, nós estamos vivendo entre o já da cruz e o ainda não da glória. É isso que a ceia significa, irmão. Imagina uma grande refeição em família. Nós vamos ter muitas agora, né? Natal, aquelas mesas lindas, fartas, maravilhosas. A família, todo mundo, né? Aquela mesa. Agora imagina uma mesa cheia e uma cadeira vazia. Talvez alguém que já partiu. Talvez alguém que está longe. Ou talvez alguém com que houve um rompimento na família. Essa cadeira traz dor. Essa cadeira também acende um desejo de reencontro, de reconciliação. É essa mesa, irmãos. Porque na mesa do Senhor, Cristo está presente em espírito. Amém? Mas ainda nós esperamos a plenitude da presença visível. E o dia em que Mateus 26:19 vai dizer que Ele beberá o vinho novo. O vinho novo, fruto da videira, conosco, no reino. Nas bodas do Cordeiro, aleluia. O segundo domingo do advento é como olhar para essa cadeira do banquete e dizer: ainda não estamos todos sentados nessa mesa do grande banquete, mas nós já começamos a refeição na esperança. Nós já participamos dos sinais, enquanto nós esperamos o dia completo. O dia em que Ele estará conosco.
E Paulo vai fechar dizendo, porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Esse até que Ele venha, nos coloca no centro do advento. No centro. Nós já fomos salvos na cruz. Nós já fomos salvos na cruz, já. O ainda não, nós não vemos tudo plenamente restaurado. Ainda não temos tudo. Jesus ainda não voltou. E Bullinger diz assim: a igreja vive em expectativa. Cristo veio, Cristo vem a nós pela palavra e Cristo virá em glória. Advento é tempo de esperar ativamente. E a palavra esperar na Bíblia, mais usada nos versículos bíblicos, é a palavra apektoshomai, que diz assim: aguardar com expectativa intensa. Ou seja, não é só uma espera. Ah, vou esperar de qualquer jeito. Não, meu irmão. É uma espera engajada. É uma espera com fé, confiando na promessa, mesmo quando a gente não vê. É com santidade, examinando o nosso coração. Paulo vai dizer nesse texto: examine, pois, o vosso coração, examine vocês a si mesmo. Examinem vocês, examinem o coração, confessem seus pecados, ajuste sua vida. Como que eu espero? Servindo, sendo instrumento de paz e luz no mundo para aqueles que ainda não conhecem Cristo, irmão. Isso é viver o advento. Muitas igrejas, no advento, o que eles fazem? Vocês sabem? Acende o quê? Vela. Cada semana uma vela. Ficam 4 velas. Cada semana eles vão acendendo vela. Irmão, advento não é só acender vela e cantar, não. Advento é reorganizar a vida à luz da vinda do rei que está voltando. É isso, irmão. Porque advento é tempo de reconciliação. É tempo de esperar ativamente. É tempo de... Se Deus desceu para fazer o shalom, lembra? Plenitude de paz, não só paz sem guerra, é uma plenitude. Ele vem em carne e osso para nos reconciliar com o Pai. Advento é tempo de esperar ativamente, é reconciliação. Está trocado aqui. Reconciliação. Esse lugar de a gente se... O que está de errado comigo? O que está quebrado em mim? Irmão, é tempo de perdoar, é tempo de pedir perdão, é tempo de buscar restauração, é tempo de lembrar. Irmão, não faz sentido nenhum a gente celebrar o príncipe da paz guardando guerra no nosso coração, guardando rancor do nosso irmão, raiva do vizinho. Não adianta nada. Advento é tempo de esperança. Trocou as coisas aqui. Tempo de esperança. Porque, irmãos, talvez alguém aqui está em trevas, trevas de culpa, trevas de depressão, medo financeiro, medo de problemas familiares, emocional. Mas a mensagem de Isaías, de Maria e de Jesus é: a luz não desistiu de você. Vira para o teu irmão e diz: a luz não desistiu de você. Irmão, o advento diz: a história não termina assim. A história não termina assim, irmãos. Nós já sabemos o final da história, quando Cristo vai voltar e vai buscar a sua noiva, aleluia, e vai para as bordas do Cordeiro, onde estaremos com Ele. Para me encerrar, irmão, imagina uma cena. Véspera de feriado, 24 de dezembro, numa grande cidade. Volta uns anos aí, porque nós não tem mais isso. Uma estação de trem lotada. Você viajou de trem, irmão? Quem viajou de trem aqui? Eu ia para São Paulo, 14 horas, saía daqui e ficava até Matão de trem. 14 horas. E eu quase não falo, né? Minha mãe falava que eu conhecia o trem inteiro. 14 horas para falar.
Imagine a estação lotada, todo mundo querendo voltar para casa, querendo ver família. E de repente é anunciado que tem um trem especial. Um trem que vai levar as pessoas de graça para a sua cidade. Só que haviam regras simples. O trem vai sair no horário marcado. Qualquer pessoa pode entrar sem pagar nada, mas quando a porta fechar, não abre mais. E aí as reações são diferentes. Uns desconfiam. De graça é golpe. Nada vem de graça. Aí outros adiam. Depois eu vejo isso. Ainda dá tempo. Está longe ainda. Depois eu vejo. Aí outros zombam. Vocês acreditam em tudo, hein? Que bobagem. Vamos pensando do outro lado, hein? Outros, mesmo sem entender, confiam. E vão para a fila. Entram, acreditam na promessa e entram no trem. Mas aí chega uma família cansada. Pai, mãe, filhos, com as malas pesadas, criança chorando. E quando eles chegam na plataforma, a buzina toca. E aquele pai grita, desesperado, por favor, esperem. Nossa vida está nesse trem, nossa esperança está nesse trem. O funcionário vira e fala, só tem vaga para mais um. Não tem mais, só tem vaga para mais um. A família se olha, um olhar difícil, triste. E eles decidem colocar o filho mais velho no trem. Em lágrimas, eles se despedem ali, o pai, a mãe, os filhos e irmãos. E aquele filho mais velho diz assim, eu vou. E quando eu chegar lá, eu vou preparar tudo. Vou preparar tudo para vocês. E um dia, nós vamos estar juntos de novo. A porta fecha, o menino vai, a família fica na plataforma vivendo um tempo de dor, mas um tempo de esperança. Aquele pai, irmão, aponta para Deus Pai, que envia o seu filho. O filho que entra no trem representa Jesus, que é enviado. O trem é a nossa história. Um mundo com pecado, com injustiças, com sofrimento e morte. Jesus entrou no trem da nossa vida, da nossa realidade. Assumiu a nossa forma como homem, teve dor e por fim foi para a cruz. E então nós podemos dizer assim, o Pai enviou o Filho entrou na nossa história, trem, assumiu o nosso lugar, a nossa culpa, o nosso destino. E Ele foi na frente para preparar um lugar para nós. Como o menino prometeu preparar tudo para a família. Na cruz, Ele paga a passagem, que agora é de graça para nós. Não porque não custou nada, mas porque Ele pagou o preço. Na ressurreição, Ele abre um novo destino, para mim e para você. Não mais morte, não mais ponto final, mas vida nova com Deus. E hoje, diante da mesa, da ceia do Senhor, Ele diz para mim e para você, eu voltarei. Não fiquem na plataforma sem esperança. Entrem pela fé. Tomem lugar em mim. Eu sou o caminho. Por isso, irmão, o alto-falante do advento de Deus está anunciando. O Rei está vindo. O Rei já veio. O Rei voltará. E o advento, irmãos, é tempo de escolher aonde nós vamos ficar. Só assistindo a plataforma? Desconfiados, adiando, zombando, ou entrando pela fé na graça que já foi oferecida em Cristo? Qual é a nossa escolha hoje, meu irmão? Enquanto nós esperamos a volta do Rei, não significa ficarmos parados.
mas orando, servindo, consolando, lutando pela justiça social, a justiça. Vivemos como quem já tem um novo destino preparado. Então que hoje, nesse segundo domingo do Advento, irmão, diante dessa mesa você se lembre, a luz já brilhou em Belém. A cruz já foi erguida. A ressurreição já aconteceu. Reconheça, talvez tem treva no seu coração. Responda como Maria: eis aqui o teu servo, eis aqui a tua serva. E enquanto a gente se prepara, examine o seu coração. Ele veio, ele está aqui e ele voltará. Amém? Deus abençoe. Que essa palavra toque o seu coração. E agora nós vamos pôr ela em prática na mesa do Senhor. Lembrando disso. Feche seus olhos, vamos orar neste momento. Senhor, muito obrigada, Pai. Obrigada porque estamos vivendo um tempo do advento, o tempo da espera. O tempo da vinda do Senhor, do seu nascimento. A expectativa da chegada do teu nascimento. Estamos entre o já e o ainda não. Mas, Pai, vivifica em nós o teu Espírito. Reafirma em nós o teu amor. Que hoje, Senhor, diante de Ti, nós possamos fazer a escolha correta. A escolha de seguirmos ao Senhor. De entrarmos no trem, de entrarmos no teu caminho, de sermos contigo um só, Pai. Que o Senhor habite em nós, faça morada em nós, para que um dia, Senhor, nós estejamos todos juntos, diante das bodas do Cordeiro, celebrando, cantando como os anjos: Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso. Pai, nos ajude, mesmo no meio das trevas, das aflições, das lutas, nos ajude a enxergar a luz que é o Senhor. E que essa luz brilhe no nosso coração, brilhe na nossa mente, brilhe no nosso ser, Pai. Para que nós possamos andar firmes até a volta do Senhor. E nessa espera, Senhor, nessa expectativa, mas numa expectativa prática, ó Deus, em que vamos colocar a nossa fé em prática, confiando na promessa de Isaías, que viria um maravilhoso conselheiro, Deus forte, príncipe da paz, Pai da eternidade, na esperança de que um dia estaremos contigo, e que nesse caminhar, nós sejamos como Maria, e possamos dizer: eis aqui a serva do Senhor, eis aqui o servo do Senhor, faça em nós a tua palavra, faça em nós o que o Senhor quiser fazer, Pai. Nos ajude, Senhor, e que diante dessa mesa, nós possamos lembrar disso como nunca, lembrando do passado, trazendo à memória esse ato salvífico na cruz do Calvário, um ato de amor, de entrega, daquele que pagou o preço por mim e por cada um dos meus irmãos. Mas também a alegria da presença, a presença real do Senhor no nosso meio. Mas a alegria da esperança do futuro que ainda virá, de que quando estaremos contigo, louvando, exaltando, cantando, junto com o Senhor, quando não haverá mais choro, não haverá mais lágrima, não haverá mais dor, não haverá mais morte, aleluia. É isso que nós queremos, Senhor, celebrar nesse advento. O Cristo que já veio, o Cristo que está entre nós, mas o Cristo que voltará. Maranata, vem Jesus, vem Jesus, em nome de Jesus, amém e amém.